Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e conheça as redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram, e inscreva-se agora mesmo em nosso canal do YouTube. Se você se inscrever, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira! Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do mês de maio de 1858 e adentrar no mês de junho. Então, no mês de maio, vamos ver a morte de Luís XI, variedades, o finzinho deste mês, falando da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e vamos ver, no mês de junho, teoria das manifestações físicas. Então, iniciando sobre a morte de Luís XI. Na verdade, aqui foi uma psicografia trazida pelo Luís XI por intermédio da médium Hermance Dufour. E aí, nesse momento, ele vai exatamente falar como foi esses seus momentos derradeiros no plano material. Então, ele fala que ele solicitou àqueles que o assistiam que só dessem a notícia para ele quando realmente nada mais pudesse ser feito, quando de fato os médicos, a todos aqueles que o assistiam, percebessem que de fato havia chegado o momento da sua morte. Então, ele pediu que pudessem falar o mínimo possível. E assim aconteceu. Então, ele vem contando que numa determinada noite, num determinado momento, foi dada notícia a ele, dizendo assim: Majestade, temos de nos desobrigar de um dever. Não tenhais mais esperança neste santo homem, nem em qualquer outro. Chegais ao fim. Pensai em vossa consciência. Não há mais remédio. E assim falaram para ele que ele realmente iria morrer. E aqui é interessante o que o espírito de Luís XI traz exatamente o que ele sentiu e como ele se sentiu ao ouvir essas palavras. Então eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: a essas palavras cruéis operou-se em mim uma revolução completa. Eu já não me sentia o mesmo homem e admirava-me de mim mesmo. O passado desenrolou-se rapidamente a meus olhos e as coisas me apareceram sob um aspecto novo. Um não sei que dia estranho se passava em mim. Então, aqui nós já estamos começando a ver o efeito que a notícia da morte causa em todos nós. É como se as ilusões do mundo se acabassem e nós começássemos realmente a olhar para o futuro, para o amanhã, para a espiritualidade, para Deus, para a vida após a morte. E isso aconteceu também aqui. Então ele fala aqui, Francisco de Paula, que ali estava com ele, fez uma tocante exortação, e aí ele fala: parece que a cada uma de suas palavras apagavam-se-me os vícios e a natureza retomava seu curso. Senti-me aliviado e comecei a recobrar um pouco de esperança na clemência de Deus. Mostrando então o que nós vamos, nesses momentos, são aqueles momentos que fazem o homem refletir sobre o que fez, sobre as suas condutas. Então ele disse que no sentimento dele, ele sentia como se uma leveza o tocasse. Como ele diz, apagavam-se-me os vícios, sentia-me aliviado e começou então a pensar em Deus, na clemência de Deus para com seus filhos. Então, tudo isso a partir do momento que ele foi avisado que ele iria desencarnar. Mas na época, não conhece, não existia esse termo, morrer.
Então vejam o efeito que uma notícia causa no espírito. E aí ele conta os seus momentos finais, realmente. Ele diz que teve momentos que ele ficou, depois desse aviso, que ele ainda ficou prostrado, mas que numa noite ele recuperou a consciência. Ele diz, recuperou completamente a consciência. Ele se ergueu, sentou-se na cama, olhou em torno e não havia ninguém da sua família ali com ele. Nenhuma mão amiga procurava a minha nesse supremo instante, para suavizar a sua agonia naquele último momento. Ele até diz, aquela hora talvez os filhos dele estivessem brincando enquanto seu pai morria. Pois bem, ele diz o seguinte, ninguém pensou que o culpado ainda podia contar com um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado e só ouvi as risadas dos dois miseráveis que estavam junto de mim. Esses miseráveis, ele fala aqui, que são exatamente Oliver de Dean e Coutier. São os dois que se encontravam com ele, tá? Oliver Ledan e Coutier. E aí ele diz que nesse momento ele divisou assim ao canto a sua cadela favorita. E aí ele ficou tão feliz porque ele disse, puxa vida, eu tenho um amigo, um ser que realmente me estima e vela por mim. E ele fez um movimento com as mãos chamando a cadela. E a cadela foi, já velhinha também, já com bastante idade, foi se arrastando, mas conseguiu chegar até ele e ficou ali lambendo as suas mãos. Então ele diz, a lebreira arrastou-se com esforço até junto ao leito e veio lamber-me a mão agonizante. E aí o que aconteceu? Olivier, que estava presente, viu aquilo tudo e pegou um bastão e começou a bater na cadela para afastá-la do leito. E com isso ela faleceu, ela morreu com as batidas que ela levou. E aí ele diz, expirando a cachorrinha, a cadelinha, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. A cadelinha olhou para ele longamente e desencarnou. E aí ele finaliza essa passagem dizendo, Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culposa. E aqui finaliza então essa primeira observação trazida por Kardec no mês, aqui no finzinho já das considerações do mês de maio de 1858. Então, interessante realmente esse depoimento trazido por Hermance Dufour no que tange a psicografia realizada pelo espírito Luís XI. Então, ele conta exatamente seus momentos finais. E as reflexões que nós realizamos são muito interessantes. Assim como ele, nós também um dia faremos. Então, é melhor que nós nos preparemos para esse desencarne o quanto antes. Não que nós esperemos morrer amanhã, mas a preparação espiritual, no sentido de estarmos preparados para esse momento que um dia virá. Aí, na sequência, ele traz, dentro do item variedades, ele traz o falso home. Nós já tivemos oportunidade de, no decorrer da Revista Espírita, falar sobre Douglas Home, que era um médium de efeitos físicos e tinha uma pessoa boa, de índole, de caráter, e que tinha uma potência mediúnica muito grande em função da sua mediunidade, da sua capacidade mediúnica, e era um médium de efeitos físicos. E aqui ele conta que havia o interesse daqueles que querem denegrir o espiritismo, denegrir pessoas como Douglas Home, existiam em vários momentos. Existem ainda pessoas que querem denegrir o espiritismo, e naquela época não era diferente. Então ele diz assim, que ele leu há tempos nos jornais de Lyon o seguinte anúncio, e que esse anúncio também andava pregado nas paredes da cidade. Esse anúncio falava de um espetáculo que teria no grande teatro de Lyon, onde o senhor Home iria se apresentar, fazer lá vários fenômenos, espetáculos, e estavam sendo cobrados um valor de 5 francos em primeira classe
e 3 francos em segunda. Ou seja, que ele estaria se apresentando por dinheiro. E aí, claro que as bocas maldosas começaram a falar como um homem que se colocava e se apresentava de forma tão distinta, como sendo um homem tão correto, enfim, agora está se apresentando aí em qualquer lugar à custa de dinheiro, exatamente para denegrir a sua imagem e a sua conduta. Só que, na verdade, Kardec vem falar que isso não era verdade. Existiria, sim, um evento naquele espetáculo, mas, na verdade, não do verdadeiro Douglas Home, e sim de uma outra pessoa chamada Lambert Laroche. E esse Lambert Laroche apresentava-se com o nome de Hume. Home se escreve H-O-M-E. E ele se apresentava com o nome de Hume, H-U-M-E. Inclusive, na notícia, na própria notícia de jornal que saía, estava escrito Hume e não Home. E aí, Kardec vem exatamente fazer as seguintes considerações. Bom, deixa eu terminar o raciocínio. O que aconteceu? Determinadas pessoas da cidade, que eram espíritas sérias, foram investigar aquela situação e verificaram que, na verdade, não era o Sr. Home que iria fazer as apresentações, e sim exatamente esse Lambert Laroche. E aí o que aconteceu? O próprio teatro fez uma notificação, prestou uma informação, divulgou uma nota dizendo o seguinte: apresso-me a informar-vos que o espetáculo anunciado para o dia tal, no Grande Teatro, não mais se realizará. Eu pensava, o próprio responsável, diretor do teatro, o próprio diretor do teatro, dizendo: eu pensava haver cedido o teatro ao Sr. Home e não ao Sr. Lamperto Laroche, que se diz Hume. As pessoas que antecipadamente obtiveram frisas poderão apresentar-se à bilheteria do teatro para reembolso. Então, ali, na verdade, percebeu-se, foi isso que foi colocado, que esse Lambert Laroche estava querendo se passar pelo Sr. Home exatamente para apropriar-se do seu conhecimento, da sua fama, da sua boa conduta, queria apresentar-se. Muitas pessoas iam comprar e compraram achando que era o Sr. Home, quando na verdade era ele, tá? E aí, esse senhor Lambert Laroche, ele foi interpelado quanto à sua identidade. E aí ele viu-se obrigado a responder aqueles questionamentos. E aqui consta o questionamento que ele traz em francês, depois houve a tradução, mas em resumo, ele diz que na verdade ele não tem nada a ver com o Sr. Home, que ele sempre se apresentou com o nome de guerra Hume e que ele não precisava utilizar-se da fama ou dos conhecimentos, enfim, de quem quer que fosse, que a fama dele decorria da própria experiência dele, tá? E aí ele vai embora, enfim, para outro local. E se observa, se constata que de fato não era o Sr. Home que estava ali objetivando fazer qualquer apresentação à custa de recursos e, de uma certa maneira, enganando as pessoas, porque dizia que faria várias coisas. Dizia o seguinte, olha como dizia, reproduzirá, isso aqui no anúncio, dizia, reproduzirá aparições, haverá cadeiras especiais para os senhores médicos e sábios, a fim de que possam certificar-se de que nada foi preparado. Aí diz que, na verdade, ainda haveria ali, diz, as sessões serão variadas pelas experiências da célebre vidente senhora tal, sonâmbula extralúcida, que reproduzirá um a um todos os sentimentos, à vontade dos espectadores, como se estivesse realmente ali para um espetáculo, tá? E aí o que vem Kardec dizer depois do que aconteceu? Dizer que situações como essa, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar,
não prejudica a doutrina espírita, não desmerece a doutrina, mas ao contrário, ele diz o seguinte: ele diz, longe de prejudicar o espiritismo, o caso de Leão apenas serve à sua propagação, chamando a atenção dos indecisos para a realidade. Alguns anos mais e veremos quem dirá a última palavra. E aí ele traz mais algumas considerações e diz: esses espíritos que eles procuram ridicularizar, essas pessoas que não acreditam na doutrina e desmerecem os espíritos, esses espíritos que essas pessoas procuram ridicularizar, recomendam que se faça o bem e proíbem o mal, mesmo aos inimigos. Eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Aí ele pergunta: quem é, pois, o mais elevado? Aquele que procura fazer o mal ou aquele que não encerra no coração nem ódio e nem rancor? Mostrando, Kardec vem falando isso para mostrar a qualidade das virtudes, da elevação dos espíritos que realmente se comunicavam de forma séria pela doutrina espírita. E aí finaliza esse item falando exatamente sobre uma informação, uma notícia que saiu num outro jornal de Paris, que era o jornal Independente da Charente Inferior, que ele diz, título de um jornal tirado do nome de um dos departamentos franceses, tá? E aí o que vem dizer nesse jornal? Como nós sabemos, a Revista Espírita traz notícias de informações de fatos reais que aconteciam na época. E esse jornal vem trazer exatamente um desses fatos que acontecia. Então, eu vou ler basicamente o que aconteceu, o que aconteceu e que foi traduzido e reportado por esse jornal. Diz assim: há 8 dias, nesta cidade, contam-se as mais maravilhosas histórias, e não se fala senão dos singulares ruídos que todas as noites, ora imitam o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro ou de um gato. Garrafas colocadas sobre a lareira são levadas para o outro lado da sala. Certa manhã foi encontrado um pacote de farrapos torcidos e cheios de nós. Sobre a lareira foi deixado uma noite um papel, no qual havia escrito: que queres? Que pedes? Ou seja, as pessoas, vendo que ali tinha uma movimentação estranha, de uma outra inteligência, colocaram esse papel na lareira perguntando: que queres? Que pedes? No dia seguinte, pela manhã, lá estava a resposta, escrita em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Ou seja, alguém respondeu, embora eles não conseguissem entender. Então, uma inteligência o fez. Diz que fósforos colocados sobre a mesa durante a noite desapareciam como que por encanto. Todos os objetos mudam de lugar e se espalham por todos os cantos. E tudo acontecia somente à noite. De manhã, durante o dia, nada se realizava. E ainda consta mais a seguinte informação no jornal, que várias pessoas, entre as quais eclesiásticos e antigos militares, deitaram-se neste quarto enfeitiçado, e foi-lhes impossível algo descobrir ou explicar aquilo que ouviam. Então, mostrando aqui que eram situações, os fenômenos que a doutrina espírita nos traz e nos explica, sempre aconteceram e aconteciam em vários lugares do planeta. Então, esse aqui mostra exatamente, foi numa situação na França e foi a tal ponto, acontecia de uma forma tão constante, como ele diz, há 8 dias, todas as noites, que o jornal acabou tendo que relatar, dar notícia daqueles fenômenos que aconteciam. E assim, Kardec só vem trazer essa informação dentro ainda do item que fala sobre variedades, e aí ele adentra no último item, pequenininho, de maio de 1858, que é falando exatamente da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ela foi fundada em Paris
a 1º de abril de 1858. E aqui nesse item, na verdade, é como se fosse, pelo que eu entendi aqui, foi como eles publicaram ou fizeram a nota de fundação da sociedade. E aí Kardec vem dizendo nessa nota que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era, na verdade, um centro regular de observações espíritas, para que as pessoas que fossem a Paris tivessem um local para irem lá, para estudar, para saberem mais sobre a doutrina, para eventualmente contarem as suas experiências no tocante aos fenômenos espíritas. Então era um lugar, um centro de referência espírita. Então ele diz aqui que a sociedade foi composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de esclarecimento. Então, ele não convidou para se associar pessoas que estavam movidas apenas por curiosidade ou interesses pouco construtivos, mas estava realmente buscando pessoas movidas de interesses corretos, lícitos, pessoas sérias. Então ele diz: homens eminentes por seu saber e por sua posição social. E ainda diz que a lei orgânica da sociedade parisiense assegurava à sociedade uma homogeneidade sem a qual não haverá vitalidade possível. Então ele procurou fazer com que ela fosse o mais homogênea possível, para que ela pudesse ter vitalidade, continuidade. Nós sabemos que, mesmo onde há homogeneidade, eventuais discussões de sabores, desentendimentos podem advir, o que dirá um ambiente onde há uma completa diversidade. E aí foi exatamente, ele finaliza dizendo: vindo a Paris, os estranhos que se interessam pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Então, podemos considerar que a Sociedade Parisiense foi o primeiro centro espírita fundado. E hoje, essa também a característica das casas espíritas: orientar, instruir, tem todo esse caráter doutrinário e instrutivo. Só que hoje nós sabemos que as casas espíritas, elas têm uma amplitude muito maior, porque elas não trabalham apenas, não dedicam-se apenas ao esclarecimento acerca da doutrina espírita, mas também no sentido de dar todo o suporte emocional, assistência, o amparo espiritual que as pessoas necessitam para bem caminharem, para seguirem bem, para procurarem e desenvolverem aqui a sua evolução material e principalmente, essencialmente, a espiritual. Mas é interessante nós percebermos e sabermos, termos essa notícia acerca da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E com essas ponderações nós finalizamos o mês de maio e adentramos no mês de junho de 1858. E aqui nós temos, na verdade, na teoria das manifestações físicas, existem aqui algumas perguntas que foram feitas ao espírito de São Luís, essencialmente no que tange às manifestações físicas, como elas ocorrem, como elas são possíveis. E a partir dessas várias perguntas, Kardec consegue chegar a uma conclusão acerca do que de fato acontece. Então, eu trouxe, na verdade, eu marquei algumas perguntas que foram feitas a São Luís e com base nisso nós vamos fechar, ter uma ideia completa desse capítulo. Então, a primeira pergunta é: como pode aparecer um espírito com a solidez de um corpo vivo? Responde: ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apto para tal efeito. À sua vontade, o fluido toma a forma que ele deseja, embora, em geral, a forma é impalpável. Então, ele já está dizendo aqui, explicando o que nós já sabemos, que o espírito que deseja se mostrar sólido, ele combina uma parte do seu próprio fluido perispiritual
com o fluido, que nós já sabemos que é o ectoplasma, liberado pelo médium de efeitos físicos. Então, há uma combinação dos fluidos perispirituais dele com os fluidos perispirituais emitidos pelo médium de efeitos físicos. E ele diz: à sua vontade, o fluido toma a forma que ele deseja, mas em geral a forma é impalpável. Não é dito aqui, mas quando nós estamos estudando sobre esse fenômeno, nós sabemos que esse fluido, ele é utilizado, o médium de efeitos físicos, ele, se for uma materialização completa do espírito, o médium cede o seu duplo etéreo, por isso que ele fica em estado sonambúlico, como se estivesse num estado cataléptico, o médium, porque ele há o desprendimento do seu duplo etéreo, e o duplo etéreo é cedido, emprestado temporariamente para o espírito que quer se manifestar, se tornar visível e tangível. E dentro do duplo etéreo, ele é envolvido pelos fluidos que são obtidos pela combinação do seu próprio fluido perispiritual com o ectoplasma. Ele se reveste desse fluido e ele se torna visível e até mesmo tangível. Então, mostrando aqui a importância desse fluido. E aí ele diz, é esse fluido que compõe o perispírito? São Luís diz, sim, é a ligação do espírito à matéria, ou seja, o fluido universal, ele é utilizado para a confecção do perispírito e o perispírito é essa ligação entre o espírito e o corpo físico. Ele pergunta, esse fluido é uma emanação da divindade? E São Luís diz, não. Aí pergunta, é uma criação da divindade? Ele diz, sim. Tudo é criado, exceto o próprio Deus. Então, mostrando que esse fluido não é uma emanação da divindade, ele foi criado por Deus. Por isso que nós sabemos que o princípio material, de onde decorre o fluido cósmico universal, é um dos princípios elementares do universo, ou seja, criado por Deus, assim como os espíritos, princípio espiritual, na sua constituição já de inteligente e quando já está completamente unificado e individualizado, mas nós sabemos que o princípio inteligente e o princípio material são dois princípios criados por Deus. Aí ele vai dizer que esse fluido, ele pergunta, esse fluido é o mesmo em todos os globos? Ele diz que é o mesmo princípio, porque todos vêm do princípio material, mas que esse fluido que envolve os globos é mais ou menos eterizado, conforme a natureza dos mundos. O vosso é um dos mais materiais. Então, todos os globos são envolvidos por um fluido. Mas quanto mais materializado é o planeta, é o orbe, mais densos, como ele diz, menos eterizados serão esses fluidos. Quanto mais elevados, mais imponderáveis serão esses fluidos. E aqui a pergunta que eu posso considerar como uma das mais importantes desse item é a 12, quando ele diz: são os espíritos solidificados que levantam a mesa? E aí São Luís vai dizer que não, que na verdade não é o espírito que se solidifica e levanta a mesa, mas que ele envolve, satura a mesa naquele fluido combinado, e esse fluido, ao envolver a mesa, ele diz exatamente aqui, que ele anima a mesa de uma vida fictícia. É como se a mesa estivesse momentaneamente viva. E é a mesa que obedece ao comando mental da vontade do espírito. Então, o espírito, ele é obedecido pela mesa. Não é ele que vai lá e levanta a mesa, ou ele faz qualquer coisa com as próprias mãos, mas é a sua vontade que opera, que faz com que a mesa ou qualquer objeto que esteja envolvido por esses fluidos obedeça às suas ordens. E aí pode se movimentar, bater, levantar-se, flutuar, enfim, conforme a vontade do espírito. Então ele diz exatamente isso. Ele diz que anima a mesa com uma vida fictícia.
O espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, desprendido por sua vontade. Aí ele diz: quando a massa que quer levantar ou mover lhe é demasiado pesada, ele chama em auxílio espíritos que se acham em condições idênticas a ele, também espíritos inferiores na mesma condição, para que seja possível um maior número de fluido e, com isso, possível movimentar a mesa ou o que quer que seja, tá? E aí é perguntado se os espíritos elevados podem fazê-los, esses fenômenos, se eles quiserem. E São Luís diz o seguinte, que eles, os espíritos elevados, têm a força moral, como os outros têm a força física. E quando necessitam da força física, para realizarem esses fenômenos, servem-se daqueles que a possuem, que são os espíritos mais inferiores. Aí ele diz: não vos foi dito que os espíritos elevados se servem dos espíritos inferiores, como vos servis dos carregadores? Então, mostrando aqui aquilo que nós já sabemos, que os espíritos elevados, eles não são aptos para realizarem fenômenos de efeitos físicos, e sim espíritos menos elevados, exatamente porque os seus corpos perispirituais são mais densos e pesados e mais aptos, portanto, a esses fenômenos. Aí ele diz, foi perguntado de onde vem o poder especial do Sr. Home. E São Luís diz, da sua organização física, ou seja, independe da moralidade, tá? Eles até perguntamos se trata da sua organização física ou moral. E aí ele diz, eu disse da sua organização, ou seja, é uma questão orgânica, tá? Então, percebo mais uma vez aqui que há a comprovação de que a mediunidade de efeitos físicos ou qualquer mediunidade independe da moralidade. E aqui outra pergunta: quando uma pessoa faz mover um objeto, pergunta, é sempre com o auxílio de um espírito estranho ou tal ação pode ser exclusiva do médium? Então ele responde que pode ser exclusiva do médium, embora normalmente, tá? Entretanto, ele diz, na maioria das vezes é com o auxílio dos espíritos evocados, tá? Mas a movimentação de objetos pode se dar pela ação individual da pessoa, do médium, ou de uma atuação conjunta com o espírito. Essa aqui também é bem interessante. Como é que os espíritos aparecem com a indumentária que usavam na Terra? São Luís diz, muitas vezes tem apenas a sua aparência. Mas ele diz que se nós formos tocar, ele diz, nada se encontra, porque é só a aparência. Mas não tem a consistência das mesmas vestes materiais. E aí, Kardec, então, dentre umas perguntas, ele vai reforçando, ele vai procurando ver se aquilo que ele entendeu é realmente o correto. E ele vai exatamente perguntar, então, sobre o princípio vital que reside no fluido universal, que o princípio vital que dá vida aos seres orgânicos provém do fluido espiritual, do fluido cósmico universal, que decorre do princípio material, e São Luís confirma que sim. E aí ele diz o seguinte, ele finaliza Kardec, o espírito São Luís, nessa pergunta 22 ainda, quando Kardec está querendo confirmar se ele tinha entendido certo as coisas que São Luís havia dito. E aí ele finaliza essa pergunta 22 dizendo, quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente, como havia sido explicado por São Luís na pergunta 12. E aqui ele reafirma essa informação, mostrando então que, mais uma vez, não é o espírito que faz com as suas próprias mãos, tá? Aí ele vem aqui dizendo que o fluido universal é o agente principal das manifestações e é esse agente que recebe o impulso do espírito, certo? Como nós já vimos. É o fluido são os fluidos que permitem que todos esses fenômenos aconteçam, porque exatamente são os fluidos que decorrem, que vêm do espírito
e do médium e que promovem, que saturam os objetos e promovem todos os fenômenos, tá? Aí ele diz: esse fluido condensado constitui o perispírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Quando em estado de erraticidade, fica livre, ok? Nós já sabemos disso. E aí ele traz depois mais duas considerações finais e termina esse item, falando o seguinte: das aparições dos espíritos e do movimento que imprimem aos corpos. Na verdade, aqui ele vai ratificar, explicar com outras palavras aquilo que foi dito por São Luís nas respostas anteriores. Mas, basicamente, ele diz o seguinte: que quando o espírito está encarnado, a substância do seu perispírito acha-se mais ou menos intimamente ligada à matéria do corpo, mais ou menos aderente. E que há algumas pessoas que, ele diz, que promovem uma emanação desse fluido em consequência da sua organização. E é exatamente a emanação constante desse fluido que faz com que haja os chamados médiuns de efeitos físicos. Então, nem todos estão a todo momento emanando esses fluidos do corpo perispiritual, mas os médiuns de efeitos físicos emanam. E por emanarem esses fluidos podem ser combinados com os fluidos do perispírito do médium e realizarem os fenômenos. Então ele diz: a emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, daí os médios mais ou menos potentes. Ele diz: como essa emissão não é permanente, os fenômenos não acontecem o tempo todo, certo? E aí ele vem, então, falando que a força medianímica, quanto mais força medianímica, mais você tem condições de movimentar corpos sólidos. Quanto maior a massa dos corpos, maior a capacidade de emissão dos fluidos. E aí ele finaliza mais uma vez aquilo que ele já foi dito lá atrás, que quando um objeto é posto em movimento, na verdade, o espírito faz com que o objeto fique saturado com o fluido, que combina em função da combinação do fluido do médium com o fluido do espírito. Vivifica aquele objeto, certo? E ele, com isso, segue o impulso e a vontade do espírito encarnado ou do espírito desencarnado. Então, ele pode seguir a própria vontade, como ele diz, essa vontade tanto pode ser do espírito do médium quanto do espírito estranho, e algumas vezes de ambos, agindo de acordo, conforme sejam ou não simpáticos. Então, olhem que a vontade do médium aqui também pode interferir nesses fluidos, ok? E assim ele finaliza, então, esse item com essas considerações acerca dos fenômenos de efeitos físicos. Certo, meus queridos amigos? Quero agradecer a vocês pela companhia, pela confiança. Muito obrigada. Se você gostou, curta a nossa aula. Se você ficou com dúvidas, deixe nos comentários do vídeo. E se você acha que essa aula será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Muito obrigada a todos. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.